Fala galera, tudo bem? O Ralf Rangnick ainda não foi anunciado oficialmente pelo Manchester United, mas tudo leva a crer que será o treinador, pelo menos interino, até o fim da temporada, ou seja, um treinador com um cargo temporário no comando, depois possivelmente para assumir um outro tipo de cargo na consultoria, na diretoria, enfim, algumas coisas ainda precisam ser explicadas, melhor esclarecidas, e acima de tudo a notícia ainda precisa ser confirmada, né, oficialmente. Então eu estou gravando o vídeo até antes, pode ser que você esteja vendo o vídeo já depois da confirmação oficial do Manchester United, mas a partir do momento em que vários veículos de bastante credibilidade confirmaram um acordo, eu acho que já vale falar sobre o tema aqui, porque é uma escolha surpreendente, mas que gera bastante interesse, assim, bastante curiosidade, porque o Ralf Rangnick é um personagem muito importante do futebol atual, embora não seja um dos treinadores mais valorizados. E aí tem alguns caminhos que a gente pode seguir aí, inclusive o timing do Manchester United para fazer esse tipo de aposta e seguir por esse tipo de caminho. Bom, quem é o Ralf Rangnick, então, né? Eu gravei um vídeo sobre ele há alguns meses aqui, no início da temporada europeia, falando sobre a surpresa que tinha sido ele aceitar um cargo no Lokomotiv Moscou, e na época chegando para revolucionar o clube na Rússia, uma janela de transferências que foi bem movimentada e que causou até uma instabilidade por conta até de um certo mal-estar de alguns jogadores importantes sendo colocados à venda, negociações surpreendentes já com o campeonato após ter o início, enfim. Mas foi um caminho surpreendente, porque o Ralf Rangnick quase sempre é lembrado e especulado para diferentes cargos, né? Aí acho que está sempre uma grande dúvida qual é a função que ele deseja exercer. Ele é um cara que está à disposição para ser técnico, ele quer ser um coordenador, ele quer ser um diretor. Em tese, a sensação que passa, na verdade ele mesmo já falou sobre isso, o que parece muito claro é que ele deseja cada vez mais ter controle, um controle maior no clube para o qual ele trabalha. Então ele quer ser mais do que o treinador. E aí está uma grande característica do Ralf Rangnick. Mais do que um técnico de sucesso, e aí o sucesso é sempre subjetivo, a gente pode relativizar. Você pode ser um treinador de sucesso. E como esse sucesso é medido? Pelos títulos, pelo que você conquista enquanto resultado. Mas você pode ser um treinador extremamente influente pelo que você gera e influencia nos demais em termos de ideias, de mente, de forma de pensar. E acho que o Ralf Rangnick se encaixa muito mais nesse segundo perfil do que no primeiro. Quando a gente fala quais os treinadores mais influentes do futebol atual, a gente vai falar do Guardiola, a gente vai falar do Klopp, a gente vai falar, sei lá, do Bielsa. Eu citei o Bielsa de propósito aqui, eu já chego no porquê. A gente vai falar do Conte, acho que são treinadores que influenciaram muito o Mourinho, o futebol nessas últimas 2 décadas. Cada um pelo seu motivo, pelas suas ideias, pela sua metodologia, por como os times jogaram, geraram consequências no futebol mundial. Não só na liga em que estiveram, mas expandindo isso também. Um primeiro ponto interessante é pensar que vários desses caras que eu citei estão na Premier League. Então eu acho que o Ralf Rangnick, que pode entrar nesse perfil, não dos vencedores, dos caras que colecionam títulos dos mais relevantes, e talvez por isso ele nem tenha tantos holofotes, mas como um dos caras mais importantes do ponto de vista de influência na geração. Não só diretamente, quando a gente fala em nomes, né? Isso vai ser muito falado ao longo dessa semana, dos próximos dias, mas Klopp, Nagelsmann, Ralf Hasenhüttl, que foi outro que trabalhou no Leipzig também, Thomas Tuchel, todos os caras que tiveram de alguma forma uma influência do Ralf Rangnick. Na prática, o que a gente está falando é que o Ralf Rangnick é uma das mentes mais importantes do futebol alemão na atualidade, ainda que não a partir diretamente do trabalho dele. Por que isso? O Ralf Rangnick foi um treinador ou um cara de ideias revolucionárias e que mudou a forma de pensar e que bateu de frente com o que era padrão no futebol alemão, mas a gente precisa voltar bastante no tempo, voltar no Dinamo de Kiev do Lobanovski, voltar no Milan do Arrigo Sacchi, que são influências que ele sempre deixou claras, né? Tem vários conteúdos muito legais. O Coach's Voice tem bons conteúdos recentes até do Ralf Rangnick, seja em texto ou em vídeo aqui no YouTube. Dá para encontrar bastante coisa legal sobre ele. É um cara muito legal, muito interessante de ouvir falar, de você ver ele falando, porque mais do que um treinador, e aí que eu acho, né, que a gente chega no ponto importante, mais do que um treinador, ele é um cara que prepara e coordena tudo que está ao redor. Então o fato dele ser o símbolo do sucesso do Leipzig, no crescimento do clube, o fato dele ter revolucionado o Hoffenheim
Isso tudo passa muito por algo que ele bate muito na tecla. Acho que já teve uma entrevista muito boa dele para O País também há algum tempo. Tô tentando lembrar de onde vários desses pontos que eu tô abordando aqui foram tirados ao longo dos anos aí, com ele dando entrevistas, gerando matérias especiais sobre ele e tudo mais. Ele tem muito conteúdo e ele é um cara que se preocupa muito com preparar todo mundo que está ao redor. Então é muito natural que ele acabe moldando muitas mentes, seja como treinador, seja como um analista do staff dele, um preparador do staff dele, um auxiliar do staff dele, porque na prática o que ele quer é implementar uma ideia. E ele fala muito claramente sobre como implementar uma ideia não é algo para apenas uma pessoa, e sim para todo mundo que está inserido nesse contexto. Então você precisa preparar determinados treinadores, analistas, auxiliares, para que eles pensem daquela maneira, para que eles consigam direcionar os esforços, a mente, as ideias em prol do objetivo final, que é jogar em determinado jeito. E quando a gente fala em qual é esse determinado jeito, pois é, eu falei de Lobanovski, de Sack, voltando no tempo. O Rangnick é um cara que luta contra o futebol do seu tempo na Alemanha ao bater de frente com alguns aspectos. O principal deles, a variação, a saída de uma marcação individual, principalmente de uma Alemanha que jogava basicamente com 3 zagueiros, tendo a figura do líbero como historicamente algo fundamental no jogo da Alemanha, com grandes líberos ao longo da história, mas com marcações encaixadas, e ele passa, bebendo da fonte de outros nomes, né, de Lobanovski e Sack, por exemplo, a querer implementar uma marcação por zona, por setor, e também a marcação-pressão, que vira grande característica do futebol alemão na atualidade. Quando a gente fala de vários desses nomes que eu citei, por exemplo, a gente fala do time da marcação-pressão, Gegenpressing, por exemplo, que é uma expressão alemã que ficou muito popularizada nos últimos anos, isso geralmente está muito vinculado ao Klopp, porque o Klopp é o grande expoente da geração e atingiu grandes resultados. E os resultados geralmente vão te trazer uma repercussão maior e vão te trazer uma recompensa maior também pelas ideias que você implementa. Agora, essas ideias de pressão, do comportamento que você tem a partir do momento em que você perde a bola e tenta imediatamente sufocar para pressionar, aproximar jogadores no setor da bola, não deixar o adversário sair jogando, isso tudo tem muito a ver com o que o Rangnick fez. Só que o Rangnick fez isso em times de divisões inferiores, times menos badalados, é verdade, ele chegou a levar o Schalke a uma semifinal de Champions também, então não foi só trabalhos em divisões inferiores, não. Teve essa campanha marcante também. Agora, não é um treinador dos resultados, e por isso eu citei o Bielsa no início do vídeo aqui. Porque o Bielsa eu acho que é outro grande expoente, quando a gente fala em nomes dos mais influentes do futebol atual, o Bielsa certamente está, porque muitas das ideias, da mentalidade, da forma dele enxergar o jogo, teorizar o jogo, né, muito do Bielsa acaba repercutindo, reverberando em vários outros treinadores da geração dele, da geração seguinte, e adaptações que virão pela frente. Por exemplo, o Guardiola fala do Bielsa como uma grande inspiração para ele, da mesma forma que o Rangnick é uma grande inspiração para nomes que vieram na sequência. Klopp, Tuchel, Nagelsmann, cada um dentro do seu estilo. São diferentes vertentes que vão surgindo dentro de princípios de jogo. Mas o princípio do Rangnick está muito nítido, que é esse princípio, e aí eu não tô falando de desenho tático, porque o desenho tático pode variar. A gente viu o Rangnick jogar com 4-3-3 na época de Hoffenheim, a gente viu o Rangnick jogar muito no Leipzig com um 4-2-2-2, na verdade, nada mais é do que um 4-4-2 num estilo mais brasileiro do que o tradicional inglês, no sentido de distribuição das peças. O que eu quero dizer com isso, né? Um meio-campo mais enquadrado do que como uma segunda linha, porque se a gente for olhar pro 4-4-2 britânico tradicional, a gente tá falando de 2 linhas com 4. Então, você tem os meias abertos e os meias centrais. No Brasil, por exemplo, a gente tem muito a ideia, historicamente falando, do 4-4-2 com a figura dos volantes, né? Um primeiro volante, um segundo volante, um terceiro homem de meio campo, o meia. É claro, isso vai depender, vai variar muito do desenho tático que você escolhe, das funções, das características. Mas, historicamente, o Brasil trata muito dessa forma, né? Sem muito a ideia dos meias, tendo que fechar o lado do campo numa segunda linha com 4. Claro que isso foi mudando ao longo do tempo também, mas estou falando do conceito, do que fica no imaginário, muitas vezes, do modelo 4-4-2 brasileiro, que é muito esse 4-2-2-2, se a gente quiser distribuir, já que os meias não estão na mesma linha dos volantes. E o Leipzig, ele usava muito isso, né? A ideia de ter um time que concentra, que aproxima muitas peças por dentro, muitas vezes variando também para um losango no meio campo, né? Mas que consegue concentrar jogadores, aproximar jogadores, ter muitos jogadores na área do campo que tem a bola, seja
a bola do adversário ou com você. Porque o que você quer é justamente gerar vantagens numéricas nesse setor com muita intensidade. Intensidade nas reações pós-perda, nessa pressão coordenada, com vários gatilhos para você entender o momento de subir pressão, de conseguir retomar a bola para, a partir dessa retomada, gerar gols. O próprio Rangnick, numa palestra recente que ele deu, ele ressaltou o fato de como o Leipzig dele fazia mais da metade dos gols em ataques de no máximo 10 segundos a partir do momento em que recupera a bola. Porque a ideia é essa, ele não é um cara que quer ter a posse da bola, ele quer recuperar a bola. E principalmente, recuperar a bola numa situação mais perto do gol adversário possível. Recuperar a bola com a defesa adversária o mais exposta possível. E qual é a melhor forma de fazer isso? Roubar a bola quando o adversário está saindo. Então, quando o adversário está se preparando para atacar, se você pressiona de forma organizada, consegue retomar, você vai ter uma situação favorável. É muito esse, assim, simplificando, é muito a partir disso o princípio do Ralf Rangnick, que acabou virando, de certa forma, o mentor de toda a Red Bull, quando a gente olha para os clubes da Red Bull ao redor do planeta. Então, ele é um cara extremamente interessante e importante. Seja para as ideias que ele implementou, que ele desenvolveu, ou para os modelos que ele implementou por onde ele passou e por onde ele foi contratado para trabalhar também. E aí, a gente chega no Manchester United. Qual que é o grande desafio? Por que é tão surpreendente que o United contrate o Ralf Rangnick, na minha opinião? Primeiro, pelo momento. Acho que seria um caminho muito interessante do United de escolher, porque você tá contratando mais do que um técnico, você está contratando uma ideia. E se você abraça essa ideia querendo desenvolver isso de uma forma contínua dentro do clube, ótimo. Acho que tem um perfil muito bom para ser seguido aí. Agora, um ponto interessante aí é chegar como interino, ou seja, com data de validade, com prazo para expirar o trabalho direto dele de campo. É um ponto a se levar em consideração. E o outro é que, se a gente for lembrar por onde o Rangnick passou, ele sempre, dentro desse modelo que ele implementa, ele é o cara que faz questão de determinar, de definir, de ensinar, basicamente, para todo mundo, de todos os níveis dessa estrutura do clube onde ele trabalha, e por isso a importância dele ter um controle muito amplo. Ele faz questão de ensinar, de passar todos esses ensinamentos e conceitos de jogo para que o clube seja responsável por captar, identificar jogadores que se encaixem nesse modelo e que ali vão ser potencializados. Quando a gente olha para a Red Bull, isso é um grande exemplo. O que o Salzburg faz na Áustria, o que o Leipzig faz ao longo dos anos na Alemanha, a capacidade de achar jogadores jovens que se encaixam quase imediatamente dentro desse modelo e se desenvolvem ali para muitas vezes gerarem um retorno técnico e também um retorno financeiro de vendas futuras. Só que quando você chega no Manchester United, é um outro cenário, né? Se até hoje a gente viu um Ralf Rangnick muito mais moldando o seu sistema, trazendo jogadores compatíveis com isso e desenvolvendo o trabalho a partir dali, quando você chega num elenco como é o do United hoje, um elenco repleto de estrelas e de um nível altíssimo, e eu falei no vídeo da demissão do Solskjaer também, que claramente o time não conseguiu subir o degrau que precisava pelas contratações, pelos nomes que tem, e que se espera um futebol melhor do Manchester United, e deve ser cobrado um futebol melhor pela qualidade individual que o Manchester United tem. O ponto que a gente chega aí é uma certa, não sei se contradição, mas um conflito. Um conflito existe. Você quer um time que vai seguir o modelo do Ralf Rangnick, em que a coordenação coletiva, a intensidade, esses comportamentos sem bola são exigências tão fundamentais numa temporada em que o Manchester United contratou o Cristiano Ronaldo? E claro, eu não estou fazendo crítica ao Cristiano Ronaldo, é só uma constatação em relação a encaixe, a ser compatível mais ou menos. O Cristiano Ronaldo é uma máquina de gols, ninguém discute o tamanho do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um dos grandes jogadores da geração dele, está entre os grandes da história do futebol, tudo isso é indiscutível. Mas o Cristiano Ronaldo é meio que a antítese desse modelo. Se o Ralf Rangnick é um cara que tem um modelo a partir do modelo você vai encaixar peças, você chegar a um clube que tem estrelas, em que você precisa montar um time a partir das estrelas, e aí de novo, não é uma crítica, é uma constatação. O Cristiano Ronaldo é um cara que, por tudo que ele oferece, naturalmente, ele vai ter privilégios. Esses privilégios, eu tô falando dentro de campo, vem, por exemplo, em ter um menor comprometimento no momento sem bola, em não precisar percorrer grandes distâncias para preservar o fôlego para o momento que importa, é ser um jogador que vai participar menos do jogo, seja com ou sem bola, mas que quando participar vai deixar a marca dele, vai fazer o gol e vai decidir muito o jogo assim. Isso tudo é muito conhecido do Cristiano Ronaldo. Da metade da passagem do Real Madrid para frente, ele foi cada vez mais virando esse jogador, o cara decisivo. Mas quando você pensa em um modelo que vai exigir esse comportamento intenso, sem bola, de você reagir a todo momento para sufocar o adversário lá na área dele, não conseguir sair jogando,
tem uma pulga atrás da orelha aí. Como vai ser o encaixe desse modelo do Ralf Rangnick tendo mais estrelas nas mãos? E especialmente o Cristiano Ronaldo, se a gente pensar que o primeiro grande marcador para esse jogo dar certo, do Ralf Rangnick, é o atacante. Então se a gente for pensar no Leipzig ao longo dos anos, qual é um atacante que fez história ao longo de toda essa subida do Leipzig, né, de divisão por divisão? O Juraj Poulsen. O Juraj Poulsen tá longe de ser um cara de grandes virtudes técnicas, o mais habilidoso, mas ele é uma máquina no ataque. É uma máquina física de pressionar, de recuperar a bola e dar opção em profundidade o tempo inteiro, de virar um alvo para saídas mais diretas, de batalhar o tempo inteiro. É claro que ele não é um Cristiano Ronaldo, ele não vai resolver o mesmo número de jogos, não vai ter as mesmas soluções, o mesmo repertório, a mesma qualidade na finalização. Não estou comparando jogadores, eu estou comparando características mais ou menos compatíveis ao modelo. Então aí para mim tá a grande curiosidade. Não estou decretando que vai dar certo, vai dar errado, não dá para fazer isso, seria prever o futuro, o que eu não sou capaz de fazer. Mas eu tenho essa grande curiosidade. O United, contratando, caso se confirme mesmo, contrata uma grande mente do futebol mundial. Um cara que está por trás de ideias que, de certa forma, revolucionaram ou impactaram no jogo que a gente conhece e enxerga hoje. Agora, como essas ideias vão ser desenvolvidas no elenco que ele chega para ter nas mãos, com mais estrelas, como essas ideias vão ser compradas, o elenco vai passar por mudanças maiores. O United montou um elenco muito forte. E não me parece um elenco para passar por grande reformulação agora e você abrir mão de vários desses jogadores para a próxima temporada, por exemplo. Muito pelo contrário, acho que é um elenco que precisa ser melhor explorado. É um elenco subaproveitado. Então, fico com essa curiosidade. Acho que coletivamente, se conseguir implementar o estilo de jogo dele, o United tem muito a ganhar e a Premier League tem muito a ganhar, porque aí eu volto lá no início do vídeo. A Premier League hoje reúne várias das grandes mentes do futebol mundial. Vários dos treinadores mais influentes da atual geração e da anterior. Então a gente tá falando aí de Klopp, de Guardiola, de Conte, para falar aí dessas últimas 2 décadas. Essa última década, acho que esses foram os 3 treinadores mais influentes da última década. Na anterior, o Mourinho, mas que agora já não está mais na Premier League, está na Série A. Mas se a gente for falar grandes nomes do presente, claro que a gente vai citar um Tuchel, por exemplo. E se a gente for voltar para esses grandes influenciadores, Bielsa e Rangnick são nomes que precisam estar. Quando a gente fala de evolução tática, de mudanças de jogo, de implementação de conceitos, de treinadores influentes ao longo das 2, 3 últimas décadas, Rangnick e Bielsa podem não ser os mais valorizados por títulos, mas eles certamente são muito valorizados por quem estuda mais a fundo o lado tático, o lado de ideias do jogo. Enfim, acho que é um tema muito legal, vai ter bastante coisa pra gente falar nas próximas semanas aqui, à medida que a notícia se confirme, se realmente acontecer, e pra gente prestar atenção em quais vão ser as primeiras reações, as primeiras ideias, as primeiras propostas, desenho tático, funções específicas de jogadores, quem se encaixa mais ou menos. Enfim, hoje era mais sobre o Rangnick mesmo e a influência meio silenciosa dele no futebol que a gente enxerga hoje. Um abraço, até a próxima.